Olá, boa tarde a todos e a todas. Conforme nós temos a agenda de todas as quartas-feiras, são 18 horas e 7 minutos. Estamos iniciando a nossa transmissão ao vivo dos estúdios da sede da União de Vereadores do Estado de São Paulo. E com ele veio o Rodrigo, que é o consultor do gestor político. Mas o tema que nós vamos tratar aqui interessa a você, vereador, interessa ao candidato, aquele que se prepara para disputar uma cadeira na Câmara Municipal o ano que vem. E o Rodrigo me lembrou bem, é a primeira eleição que o Poder Público Municipal disputa em curto espaço de tempo. Você lembra que a eleição para governador e para deputado, senador, federais e estaduais, ela foi uma eleição extremamente curta. E vai acontecer em 2020 uma eleição também curta. O que é preciso? Como é que você vai chegar até o seu eleitor? Como é que você vai se posicionar na sua plataforma de governo? Por isso, as novas ferramentas da tecnologia na gestão pública têm um papel importantíssimo nesta eleição. Eu quero repetir, na minha época de vereador, eu fazia campanha com a sola do sapato, às vezes com carta e quando podia com o microfone de rádio. Hoje é diferente, a tecnologia está avançada e é preciso ter conhecimento. Não é só saber apertar o WhatsApp, nem colocar o Face no ar. É preciso conhecer tecnologias e ferramentas que vão ajudá-lo a fazer o seu trabalho. Vereadores e candidatos, portanto, eu peço a atenção de vocês. Estou recebendo aqui, junto com o Carbona, o Rodrigo, que é o consultor e que está preparando essa tecnologia na gestão pública e as novas ferramentas. Boa noite, Rodrigo, um prazer em tê-lo aqui. Boa noite, doutor Miziara. Vou falar com vocês sobre algumas tecnologias que estão acontecendo no dia a dia, falar um pouco do gestor, mas falar principalmente nesse grande Big Data que transformou-se o mundo político. Antigamente, a gente, como o doutor Miziara falou, era no gastar das botas, né? Se ia na sua base, trabalhava lá na sua base, trabalhava os seus votos com as pessoas que você se envolvia dentro daquele processo. Hoje mudou um pouco isso. As redes sociais entraram de tal forma na comunicação que a gente precisa saber das dificuldades daquela pessoa no seu bairro, na região, na sua escola, na sua casa. Não adianta hoje simplesmente ter um assessor ou ter uma pessoa que conheça o problema do bairro. É importante hoje você, vereador, você candidato, né, que hoje a gente já pensa nessa campanha que é daqui 2 anos, mas é daí agora já, porque vocês vão ter efetivamente, não 6 meses, mas sim 90 dias de operação de campanha. Em 90 dias vocês não conseguem captar os dados, conversar com as pessoas e criar o teu processo de eleição. Então esse processo começa-se antes, né? Hoje você pode falar com o teu eleitor pelas redes sociais, mas você não conhece ele. Você tem que saber, você tem que conhecer ele. Você tem que descobrir quais são as reais necessidades dele. E é isso hoje que as ferramentas estão fazendo. Então, né, nesse grande Big Data que a gente está vivendo, você consegue saber que na cidade tal, no bairro tal, naquela quadra, existe um problema de inundação. Por quê? Porque você conseguiu chegar a essas pessoas com algum questionamento. Ou você viu aquilo acontecer nas mídias e você começa a demarcar essas pessoas no mapa e ir lá conversar com elas. Não pessoalmente, porque às vezes não dá tempo de fazer isso, né? O tempo é curto, o tempo é escasso, mas você consegue atingir elas com uma comunicação via WhatsApp, com uma comunicação via Facebook, como um ao vivo, uma live dessa que a pessoa está se comunicando, né? Tenho certeza que tem várias pessoas mandando informações e perguntas agora, e você começa a colocar métricas para essas pessoas e começa a jogar isso dentro de um sistema. E a partir desse sistema você consegue mapear as necessidades. Ô Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou do século passado, né? Então, de vez em quando eu pergunto para alguma pessoa, olha, mandei um e-mail para você, você viu? Não. Então procura no spam, ele vai olhar no spam. Né? O Carmona alerta muito a gente isso. Nós mandamos
N número de comunicações e nem todas às vezes chegam. Essas, quando você usa a expressão novas ferramentas, o vereador, o candidato, ele tem condição de escapar dessa história de spam, ou caiu no lixo, ou caiu não sei aonde, tem condição? Sem dúvida. Como que acontece hoje? Hoje, para você se comunicar, ou você tem o WhatsApp, que ele é extremamente limitado a uma lista de distribuições de 256 pessoas, e a um grupo, que também tem o limite de 256 pessoas. É isso que o WhatsApp entrega. Como que a gente pode utilizar essa ferramenta de WhatsApp e criar um vínculo relacional com as pessoas? A gente cria esse disparo do WhatsApp, dizendo quem é você com um vídeo de 3 minutos, explicando qual é a sua necessidade, o porquê você precisa conversar comigo, ou eu preciso me informar em relação aos seus problemas. Essa pessoa vai responder uma pequena enquete, dizendo onde ela mora. Ela vai, no momento que ela estiver respondendo, eu vou georreferenciar aonde ela respondeu, o sistema consegue dizer no mapa onde ela respondeu e aonde ela mora, se ela informar os dados. Então eu vou lá e questiono o pessoal do bairro X. Então eu consigo lá 40 números de telefone do bairro. Eu mando esse WhatsApp para essas 40 pessoas, indagando quais são as maiores dificuldades dela. E essa pessoa vai poder pegar essa pesquisa, essa pergunta, essa enquete e mandar para todo o circuito dos amigos dela. E essas pessoas que são os amigos do bairro, o vizinho, outro vizinho, você consegue fazer uma grande corrente. Essas pessoas vão responder isso sem custo algum, elas vão gastar 3K da internet deles. Não é nada, R$0. E esses dados vão vir para dentro de um sistema. A gente já sai do WhatsApp. Então o WhatsApp nada mais é do que um meio de comunicação A e B. Mas esse não é o foco. O foco são dessas 40 pessoas que a gente mandou, vão se espalhar pelo menos 320 pessoas na região dessas 40 pessoas. Tá? É uma PA. Vai entregar. Então você vai ter lá em torno de 500 a 600 pessoas daquela região respondendo as dificuldades dela em 4, 5 perguntas. Uma coisa rápida, né? Que não seja cansativa. E ali, a partir disso, você mapeou aonde ela mora, quais foram as respostas de maiores problemas daquele lugar efetivo, né? Então, naquela rua, naquele bairro, naquele quadrado de 3 km de raio. Então, e ali eu consigo depois responder a essas pessoas que disseram, o nosso problema aqui é enchente, o nosso problema é segurança pública. Eu vou conseguir mapear isso e conversar com essas pessoas que responderam as questões específicas. A partir dessas respostas, eu começo a me comunicar individualmente com essas pessoas via SMS e WhatsApp, para que a gente possa criar uma ação via subprefeitura ou prefeitura para atender a região. Nós vamos continuar, Rodrigo, mas eu quero aqui lembrar aos telespectadores, os que nos assistem, que as perguntas podem ser feitas. Eu teria várias perguntas como leigo. Você também pode ter dificuldades. Você sabe que tem o WhatsApp, tem o Face, o Messenger, mas não sabemos como chegar. E o Rodrigo está dando aqui o caminho e as dicas. E eu quero destacar aqui que nós estamos com audiência de pessoas, vereadores que eu sei que são comprometidos em aprender. Está aqui conosco o Alex Parente, vereador em 2 Córregos, foi presidente da Câmara, defensor da causa animal. A Sônia Beolk, que é presidente da Câmara Municipal de Ibirá, acho que ela deixou a presidência agora, né? Mas ela é vice-presidente da União de Vereadores do Estado de São Paulo. Um abraço, professora. O Adevanil Moreira, vereador em Estiva Gerbe. O Sérgio Fornazier, prefeito de Pedrinhas Paulista. Um abraço. É Pedrinhas que tem. Pedrinhas é uma cidade, é a mini Itália. Quem ainda não conhece, vale a pena. Aliás, o turismo interno nosso não perde nada para o turismo lá fora. O Brasil tem características maravilhosas e o estado de São Paulo também. Um abraço, Sérgio, parabéns pela beleza da sua cidade. O Carlinhos Conquista, vereador em Araraquara. O Jorge Ribeiro de Ubatuba. A Malu Ribeiro de Jacareí. A Leila Miziara, com certeza minha prima, um grande beijo. A Lúcia Regina Mello, que está em Natal, no Rio Grande do Norte, um abraço a você, felicidades na sua vida aí. E para nós também uma alegria muito grande, o ex-prefeito de São Paulo, ex-vice-prefeito, professor respeitado e conceituado no Brasil, o Regis de Oliveira, um grande amigo,
um homem que entende tudo de direito administrativo e constitucional. Professor e mestre, um grande abraço, Regis. Obrigado pela sua audiência aqui também. Então, Rodrigo, você falou em comunicar-se com o eleitor pelo SMS e pelo Zap. Qual que é o melhor? Qual é o instrumento que chega mais rápido? Veja bem, vamos falar um pouquinho do e-mail. Vamos falar do que você quiser, porque eu também quero aprender. Isso, que está caindo muito em spam, né? Isso é um conceito que vem crescendo há muito tempo em todas as grandes operadoras de e-mail, grandes servidores de e-mail, falar em Gmail, falar em Hotmail, falar em Wall, falar em Ball, né? O que acontece? Hoje a gente recebe muita informação de e-mail que é o spam. Nem é um spam que realmente é, mas hoje todo o pacote distribuído em grande volume, os grandes provedores já enxergam como spam e jogam lá na caixa postal. Poucas pessoas vão ter a paciência de ir lá no spam para ver se jogou ou não lá. Por que isso? Hoje o e-mail acabou sendo uma relação efetiva de cobrança. Então eu leio o e-mail se eu sei que eu estou devendo alguma coisa a alguém. Não financeiramente, mas eu estou devendo um documento, eu estou devendo algum arquivo. Estou devendo um abraço. Um abraço. Hoje eu nunca mais abro o e-mail de uma pessoa que eu não conheço dizendo: ah, você ganhou crédito. Ah, você ganhou clique aqui para você ganhar a promoção. Então, banalizou. O e-mail hoje é o meio de comunicação, e-mail ficou banalizado. Né? Hoje vamos falar do SMS corporativo. Né? Hoje todos nós recebemos e todos nós olhamos lá. Ah, o Bradesco tem uma negociação para você, mas a gente está devendo para eles, não é o caso. A Uber Eats está te dando um desconto de 20%. Pode ver, eles jogam SMS, eles não usam, eles têm o número do telefone e eles não usam o WhatsApp, eles usam o SMS corporativo. Por quê? Porque o SMS é uma coisa muito rápida, muito ágil e você tem como se comunicar. Você faz a comunicação A e B, em grande volume. Exemplo. Então, pelo sistema, você vai mandar um SMS para que vejam um vídeo da live. Então, eu mando lá, disparo para todo mundo vir na live. E eu já mando o link da live. E o link, você clica e vai direto para o teu Facebook, no teu celular, assistir a live. No WhatsApp não funciona assim. O WhatsApp, por uma questão de um critério de segurança, ele só habilita o link se você tiver o seu telefone, as agendas dos dois celulares estiverem cadastradas nos dois. Aí você recebe o link. Então o WhatsApp é uma grande ferramenta de comunicação audiovisual, onde eu vou poder criar um vídeo ali de 2, 3 mega, 500 caracteres de texto para dizer o que eu estou fazendo. Quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos no máximo. É o máximo que aguenta. Não, desculpa, 45 segundos, é 1 minuto. É um vídeo rápido. O WhatsApp não foi feito para bater papo, é para dar o recado. Sim. Então, exemplo, pessoal, vamos estar amanhã na live, eu, Dr. Miziara, falando sobre tecnologia pós-moderna. Beleza. Aguardamos você lá. O link é no Facebook, o VESP. E daí a pessoa vai lá e se comunica. Então, o WhatsApp serve para isso. Então, exemplo, um vereador iniciando a campanha. Ah, eu vou fazer uma reunião na associação recreativa lá do nosso bairro para discutir assuntos pertinentes. A, B e C. Você pode ir lá? Posso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você uma URL, um link aqui embaixo, só que ela não vai abrir. Você tem que selecionar, copiar e ligar no computador. Veja como é complicado. Aí a gente tem que facilitar. Mas eu faço assim, mando o vídeo e digo, daqui a pouco você vai receber um SMS. Quando você receber o SMS, clique no link. Eu juntei os dois e ele respondeu. Ou a pesquisa ou ele entrou no meu site. Ali eu estabeleci comunicação. Estabelecida a comunicação, eu começo a gerar relação. A relação da necessidade do eleitor, do munícipe, com a necessidade do vereador de o atender, de cuidar da sua base, de ampliar a sua base. E a partir desse momento você começa a ter um trabalho específico com aquela pessoa. Ela não é mais um número de telefone, ela não é mais um grupo de pessoas, não. É o Rodrigo, é o Miziara, que tem um problema específico, que eu já sei, dentro do bairro dela, e como eu vou poder ajudar essa pessoa. E daí eu estabeleço comunicação A e B. E eu vejo hoje no mundo eleitoral que essa é a grande comunicação para as próximas eleições. É o direcionamento A e B. Né? Se a gente for ver a majoritária nacional, foi uma relação, todos se sentiram a se comunicar A e B. Né? Se vocês forem ver os deputados mais votados em todos os estados, né? os mais votados
foi o estabelecimento dessa relação A e B. Teve deputado então, aqui que se elegeu dessa forma, né? Sim. Só através da... Foram os maiores votos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas. Não foi uma questão específica de São Paulo, né? Não vamos falar em nomes, por uma questão, né, para não envolver pessoas, mas foi nacional isso, porque as pessoas conseguiam ter a relação A e B. Então você, vereador, você candidato a vereador que está pensando, né, já na eleição daqui 2 anos, que já começou a hora de pensar, é a hora de você começar a concatenar teus dados, começar a se comunicar com os eleitores para poder fazer isso. E uma das ferramentas que proporcionam isso dentro do Brasil hoje é o gestor político. O gestor está fazendo um pouquinho do merchan, estão há 12 anos no mercado, tá? Há 12 anos proporcionando novas tecnologias, novas ferramentas para que você, candidato, ou você, já vereador, possa se reeleger ou possa se eleger com uma gestão inteligente, rápida e simples. Tudo isso que eu falei para vocês, você mesmo faz. Um assessor, você não precisa ter um engenheiro de TI. Não, a gente desmembrou isso no gestor de uma forma simples e fácil para que você, o teu assessor, ou até você mesmo, candidato, consiga se comunicar com o eleitor. Né? Hoje a gente tem lá todas as videoaulas, tudo muito bem organizado e muito certinho. E o nosso diretor deu uma promoção para o pessoal que está assistindo ao VESP hoje. Qual é que é a promoção? É muito legal. Então, quem quiser entrar no nosso site, lá, www.gestorpolitico.com.br, conhecer o nosso produto, os planos que tem lá, vocês vão poder mandar um e-mail para o e-mail comercial@gestorpolitico.com.br dizendo, olha, estava assistindo a live, quero a promoção. Ou você pode mandar um WhatsApp para o número 41 99979 6441. Vou repetir. 41 DDD 99979 6441. Ou o e-mail comercial@gestorpolitico.com.br. Você vai ganhar 50% de desconto na mensalidade dos próximos 6 meses. Rodrigo, antes de nós continuarmos, eu quero aqui cumprimentar o Mauro Sérgio, dirigente do CIOeste. Ele é executivo lá no CIOeste, né? O Mauro, ele conhece tudo de consórcio, é um jornalista conceituado. Mauro, isso aqui que o Rodrigo está falando, nós precisamos passar para os vereadores aí desse brilhante CIOeste. Acho importante isso. Vereador Banezinho, o Farid Icar e o Marcos Dias de Guarulhos. Um abraço a todos que nesse momento nos assistem. Repetindo aqui o telefone do Rodrigo, para contato 41 código de acesso 999796441. Rodrigo, digamos que eu sou o candidato a vereador. Nós estamos conversando no mês de março, no dia 20. A eleição vai ser daqui 18 meses, mais ou menos. Qual é o tempo ideal para ter essa ferramenta para trabalhar? Veja bem, isso é uma questão estrutural, né? Do teu planejamento. Você tem que se planejar qual é o teu mundo de votos, né? Mas já é hora de você começar a captar os dados, principalmente começar a criar as suas bases. Você já tem a sua base, você já tem a sua comunidade, mas você tem uma comunicação verbal. Você vai transformar isso numa comunicação técnica, tecnológica. Você vai conseguir começar a criar as necessidades e as efetivações que você precisa saber daquele bairro. Ou criar comunidades específicas para você discutir isso em grupos de WhatsApp, ou até dentro do Facebook, você criar comunidades dentro do Facebook para você começar a atender toda aquela região. Então você conhece 4 ou 5 pessoas daquela região, mas essas 4 ou 5 pessoas vão divulgar o teu Face, o teu WhatsApp, então você começar a se comunicar com mais pessoas. Aí com as ferramentas que existem dentro do gestor, você vai criar questionamentos, perguntas e ações para você trabalhar com aqueles grupos individualmente. Aí, com esses grupos individualmente, você vai ter as respostas para cada eixo. E ali você consegue trabalhar com o grupo A, B, C, D e E, atendendo todas as demandas da região. Então, fazer isso ao vivo hoje é quase humanamente impossível. Se eu falando em São Paulo em 18 meses, você consegue atingir 20% da comunidade. Se você começar a fazer isso agora, porque isso acaba virando uma PA.
ela fica muito O que é grande. PA? É uma progressão aritmética, né? Então eu em vez de combinar 2 a 2, eu vou combinar 12 pessoas falando com 2. Eu chego lá a 11 pessoas, a 16 pessoas combinando com 4. Então essas 4 pessoas vão indicar mais 4, que dessas 4 vão indicar mais 2, dessas 2 que cada uma vai indicar mais 1, e eu vou chegar nos 16 que eu quero. Essa é uma matemática tradicional. Então o que acontece? A gente consegue fazer isso virtualmente. Fisicamente isso é muito complicado. Eu posso chamar aquelas 12 pessoas que vão fazer essa distribuição coletiva? Sim. Mas essas 12 pessoas vão colocar mais 12 pessoas. Essas pessoas que entraram não vão colocar mais 12, elas vão normalmente colocar mais 6. E assim de 6, 3, de 3, 1,5 e chegando a 1. E tem um detalhe, é a própria palavra do candidato, né? É a escrita dele, Exatamente. mas com a opinião dele. E quando não havia essa ferramenta, os candidatos contratavam cabos eleitorais. Exatamente. E contratavam cabos eleitorais que nem sempre tinham o mesmo ideal do candidato. Eu conheci muitos cabos eleitorais que não votaram nos candidatos que estavam trabalhando. Neste caso, não. Você que vai enviar a sua mensagem. Então, nós estamos falando de ferramentas que, em verdade, representam um subproduto do gestor político. Exatamente. O gestor político é um guarda-chuva com vários instrumentos de comunicação. Exatamente. Fora de toda a gestão de operação, tanto de campanha quanto de gabinete, que o gestor completa tudo isso, e a maioria das ferramentas concorrentes no Brasil contemplam isso, não, nós, além disso, contemplamos a comunicação individual do munícipe, que essa é a grande relação. Você conversa com o munícipe sabendo da necessidade do munícipe. É esse filtro que o gestor consegue chegar hoje. Né? Com esses 12 anos de trabalho, a gente consegue chegar na necessidade da pessoa, ou a necessidade daquela região, e sabendo dentro daquela região quais são as maiores necessidades. Né? Isso no trabalho da vereança é muito importante, porque ele vai queimar energia na necessidade efetiva do município, daquele bairro, daquela comunidade. E assim, com certeza, você vai conseguir o voto de todos. O gestor independe da eleição, né? O gestor aliás, eu costumo dizer, Rodrigo, o seguinte, que o vereador, o deputado, o parlamentar de modo geral, ele é como se fosse o advogado que recebe o instrumento de procuração. Ele está lá como procurador de uma sociedade, de uma comunidade. Então ele tem que dar satisfação daquilo que está fazendo. Hoje esses instrumentos favorecem tudo isso aí. Agora vem a parte que nós estamos falando só de parte bonita, tal. Vem o problema. É como se fosse uma sala e no canto da sala tem um escorpião. Como é que vai fazer com os fake news? Eu tenho o instrumento, a ferramenta, todo gestor, mas como é que eu vou identificar ou combater? O que eu faço para identificar, ou o eleitor meu, identificar o fake news? Veja bem, dentro desse conceito da nossa ferramenta, não tem como criar esse monstro chamado fake news. Porque você vai estar se comunicando direto com o teu eleitor, você não vai ter um meio pelo qual você vai estar passando. Tá, aquela pessoa quer descobrir como você está fazendo, não, ela vai descobrir como ela vai se comunicar com você. A tua estratégia política não aparece na ferramenta, porque eu vou estar trabalhando individualmente com cada eleitor, com cada munícipe. Eu não vou estar trabalhando num pacote de informação, eu vou estar trabalhando com um conceito de inteligência de dados, onde eu vou chegar a conversar com o Rodrigo, com o Miziara, com o Eduardo, com o Jefferson. E ali eu vou estabelecer a comunicação A e B. Então, a questão de dizer, eu vou pegar a ideia dele, eu vou botar o celular lá, eu vou entrar no grupo, eu vou querer monitorar ele para eu dizer, ou criar uma fake news. Não tem problema, você vai responder do problema do teu bairro, da tua rua. Se aquele problema do buraco que o cara falou que está na tua rua não existe, aí tudo bem, vai ser a voz da comunidade, porque você vai estar trabalhando naquela região, você vai ouvir uma pessoa? Não, você vai ouvir 40 pessoas, 120 pessoas, e dali você vai ter a real estatística. Agora vamos falar do verdade da verdade. Vamos falar do guarda-chuva, que é o gestor político. Vamos lá. Ele é bom também, facilita para a comunicação do prefeito? Sim, sem dúvida. Hoje Quer dizer, nós não estamos falando de um instrumento só para vereadores, estamos falando de um instrumento para a pessoa pública. Para a pessoa pública como Então, porque nós estamos aqui com o prefeito de Pedrinhas Paulista, que é uma mini Itália dentro do estado de São Paulo. Se você perguntar para 10, 3 conhecem Pedrinhas. 5 ouviram falar, mas nunca foram lá.
Então, o prefeito, ele quer mostrar Pedrinhas Paulistas. O gestor político facilita a vida dele? Claro, a gente poderia, né, já existe o gestor gabinete, né, que seria o gestor do gabinete do prefeito. Olha aí. Para todas as pessoas que adentrem o gabinete do prefeito, elas sempre estarão pré-estabelecidas em comunicação. Então, tem um outro aqui, Rodrigo, que eu acho que vai precisar muito do gestor político, que é o Edvar Colombo, ele é prefeito de Ibirá. Por quê? E eu tenho que fazer esse comercial porque eu gosto. Ibirá, antigamente as pessoas saíam de São Paulo para fazer estação d'água em Nice, na França. Estação de tratamento, estação de água para tratamento, para cuidar da pele e da saúde. Por quê? Lá tem um produto, um nutriente, vamos assim chamar, na água, chamado vanádio. O mineral vanádio. Né? É o mineral. O vanádio no Brasil, ele está dentro de Ibirá, lá nas termas de Ibirá, no estado de São Paulo. E pouca gente sabe disso. As pessoas gostam das termas de Ibirá. Ibirá precisa do apoio dos governos estadual e federal, porque a qualidade da água é invejável, para a saúde difícil comparar, e o prefeito tem essa dificuldade de se aproximar do mundo. Mas a rede hoje favorece. O gestor político também seria para ele. Você disse gestor político, gabinete. Isso, o gabinete que atende, que pode atender o executivo também. Exatamente. Eu quero aqui destacar, além do Edvar, que recebe o nosso abraço, então nós estamos com o prefeito e a ex-presidente de Câmara de Ibirá. E com a Aline Aires Souza, o Jairo Oliveira, a Aline Aires e o Edvar de Colombo, da Prefeitura de Ibirá. Então, o gestor, o que nós estamos falando aqui das novas ferramentas, não se trata apenas de campanha para o parlamento. Estamos falando também de campanha para os executivos, mas muito mais do que isso. Como existe o marketing eleitoral e o marketing governamental, o gestor faz o papel de impulsionar o marketing governamental, melhorar a qualidade de satisfação dos prefeitos nos municípios. Isso mesmo. Ajuda muito. Né? Quer ver uma coisa fantástica? Nós temos, fora o gestor político, que é para gabinetes, nós temos uma outra ferramenta que é o gestor administrativo. Agora vamos imaginar o prefeito, a situação do prefeito. O prefeito no seu gabinete, uma televisão de 50 polegadas, vendo em tempo real todas as ações de todas as secretarias da sua cidade. Sim, isso aí é uma ferramenta também de vocês? Também nossa, que chama-se gestor administrativo. O prefeito consegue, né, a gente consegue instalar um sistema em todas as secretarias. Essas secretarias vão demandar todas as capacidades de agenda individualmente, cada uma trabalhando especificadamente, cada uma em sua secretaria, nada envolvendo banco de dados individuais. Porém, todas as respostas das secretarias em nível de atendimento, qualidade de atendimento, efetividade de atendimento ou não atendimento, ou falta de material para atendimento, ele vai ver numa televisão que a gente chama de centro de controle. Em tempo real, ele vai ver o que acontece em cada secretaria. Então, você imagine o prefeito conseguindo trabalhar as ações das secretarias sem precisar ligar aos seus secretários, ou vendo a demanda da necessidade em relação a isso. O exemplo, o Eduardo que está lá na cidade passando mal, com muitas ações, indo nos postinhos, e o prefeito conhece esse Eduardo, ele aparece lá, né? A gente cria um ponto de estresse. Então, aquelas pessoas que passaram a um nível de atendimento muito alto, já avisa a secretaria dizendo, olha, a pessoa está com um problema muito sério. Ela tá, nesse mês ela foi 10 vezes no ambulatório do município. O prefeito, o secretário, qualquer pessoa que se encaiba a isso, vai entrar em contato com o Eduardo, vai dizer, Eduardo, o que está acontecendo? Como o município pode te ajudar? Você imagina o quanto o município pode economizar, né, vendo que o problema do Eduardo não foi resolvido e, na realidade, em vez de ser uma micose, era uma herpes. Esse é o gestor de gabinete que faz. Esse é o gestor administrativo, que é uma coisa que o município contrata, coloca mais secretarias e as secretarias ficam interligadas ao gabinete do prefeito. Comunicação direta e efetiva. Então, essa é uma ferramenta poderosa que pode ser incorporada aí nos teleatendimentos, eu não sei se se chama aqui de 156 ou 130, que é quando você está com um problema no município, se liga no número lá. Então, você pode incorporar isso e ter essa inteligência.
E o legal é exatamente esse, com o sistema você consegue ver isso tudo mapeado, tudo georreferenciado. O gestor hoje trabalha 100% georreferenciado. Se você tem o CEP onde a pessoa mora, você não mora. E eu sei os problemas que ela tem em relação a gráficos específicos. Então, normalmente o prefeito fica pensando, mas como que eu vou entender esse sistema? Eu não nasci nessa geração, né? A gente escuta muito isso. Mas você consegue ver índices numa tela. E é isso que você precisa ver. Índices em uma tela. Quando você clica e acha aquele índice errado, ele traz a resposta daquele índice para você. Grau de satisfação. Né? Você pode, simples, hoje o custo para você colocar um tablet na saída de uma secretaria e dizer qual é o nível de satisfação é muito fácil. O sistema hoje interpreta isso e te traz isso em gráficos. Então imagine você, prefeito, tendo a vida da tua prefeitura em tempo real. Então isso nós estamos existe e funciona hoje. Nós estamos falando, Rodrigo, de outros produtos. Outros produtos. E é o gestor político, E o gestor de gabinete e o gestor administrativo. Então. O gestor político cabe no gabinete do prefeito. Normalmente a gente começa assim. E ele acompanha tudo. É igualzinho aqui, ó. O Jornal do Interior deu destaque à primeira fiscalização ordenada do ano. Aqui nesse painel eu fui convidado para ver com o presidente do tribunal fiscalizadas 200, quantas prefeituras aqui, ó? 215 municípios, 252 entidades fiscalizadas em tempo real. Quer dizer, como o presidente Roque Cittadini está acompanhando essa fiscalização ordenada, o prefeito no gabinete dele, ele vê o que está acontecendo no âmbito do município, inteiro. Todas as secretarias, ele consegue acompanhar todo o seu processo. Todo esse processo ele consegue acompanhar com muita facilidade. E sem demandar serviços a mais das secretarias, porque o cadastro dessas secretarias acontece da mesma forma. Então, pelo sistema do SUS, ela vai acontecer da mesma forma, vai se integrar, só que você vai ter essa informação, essa comunicação direta com as necessidades e com as maiores necessidades do teu município. Então, como normalmente a gente faz isso? A gente joga o gestor político no gabinete do prefeito para ele começar a se acostumar a isso, e daí a gente começa, desse gabinete do prefeito, trabalhar as secretarias mais importantes para serem implementadas num custo extremamente acessível a qualquer município. Nada muito caro, hoje com a Big Data é muito fácil de dinamizar isso. Portanto, uma alegria recebê-lo aqui, Rodrigo, junto com o Carmona, e recomendamos gestor político com o gestor de gabinete, gestor administrativo, e as novas ferramentas para a campanha que se avizinha. Está na hora. Mas você pode usar também o gestor para cuidar do seu término de mandato e também depois fazer a campanha. Muito obrigado a você, um abraço Carmona, um abraço a todos vocês e até quarta, se Deus quiser.